Efésios 3, 8 a 13, leitura responsiva, diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, juntos. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amém. Oremos. Pai, pedimos para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa manhã, que sejamos iluminados, alimentados, sustentados, norteados pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando você consulta as pessoas que escrevem sobre interpretação bíblica, hermenêutica é a arte de interpretar. A hermenêutica bíblica, a arte de interpretar a Bíblia. Você vai perceber que uma ferramenta muito importante para qualquer pessoa interpretar a palavra de Deus é o bom senso. Bom senso. O bom senso é o elemento principal para que você compreenda o recado de Deus para você. E é importante nós observarmos na Bíblia que ela tem vários estilos. Ela se usa, né, de várias questões da linguística para poder colocar a mensagem do Senhor para o seu povo. Por exemplo, tem poesia. E poesia você tem que ler como? Como que você lê uma poesia? Como? Poesia. Ela tem hipérboles, exageros. Né? Por exemplo, quando Paulo fala aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ali você tem uma hipérbole, é um recurso linguístico. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, ainda que eu saiba todos os idiomas da terra, até o angelical. Então você tem que ler como hipérbole, você tem que ler parábola como parábola, você tem que ler figura de linguagem como figura de linguagem. E aí surgiu no século XIX uma doutrina, uma teologia que tenta interpretar a Bíblia literalmente por inteiro. Se você for interpretar a Bíblia literalmente, de Gênesis a Apocalipse, você vai arrumar vários problemas. Eu me lembro que eu estava numa igreja presbiteriana, falando sobre isso, né, sobre a forma de você interpretar a Bíblia, na escola dominical, e eu disse que havia então a figura de linguagem na Bíblia, e eu usei um exemplo, um salmo que fala que a terra é o estrado dos pés de Deus. E eu disse, é claro que Deus não tem um pé aqui na terra, né? Senão todo mundo ia fazer excursão para ver o pé de Deus na terra. Deus não tem pé, Deus é espírito. E terminei a minha exposição, abri para pergunta, tinha um senhorzinho sentado assim do lado esquerdo, ele levantou a mão, ficou de pé e disse, reverendo, se a Bíblia diz que Deus tem pé, Deus tem pé. E se a Bíblia diz que a terra é o estrado do pé de Deus, então o pé de Deus está por aqui. E sentou. Você vai arrumar muito problema. Por exemplo, Apocalipse, o texto que acabamos de ler, vai falar que os cães não entrarão no reino dos céus. Então aqui, quem tem um cachorrinho, quando o cachorrinho morre, será que meu cachorrinho foi para o céu? Sem chance, literalmente falando. Mas a Bíblia diz que existirão animais nos céus, né? O leopardo vai passear com a corça, então o céu vai ter animais, provavelmente vai ter cães. É literalmente cão ali? Não, está falando de um grupo específico de pessoas que afrontam a igreja. Então não é literal. Quando a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, nós somos uma noiva com vestido? Não, não somos. Então precisamos respeitar o estilo linguístico da Bíblia. E quando você tenta não fazer isso, você acha que Jerusalém eterna vai ser a Jerusalém terrena que está em Israel. E aí você começa a concordar com projetos políticos que estão sendo feitos e apoiados por evangélicos, e você fala, bom, se eu sou evangélico, eu vou aprovar então a mudança da capital de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, porque eu sou evangélico.
Qual é a base teológica que está por detrás daqueles que estão preocupados se a capital de Israel é Tel Aviv ou Jerusalém? A base teológica dessas pessoas é essa base de um grupo que surgiu dispensacionalista no começo do século XIX, forçando toda a interpretação da Bíblia como sendo literal. Os dispensacionalistas, eles vão dizer que nós, que entendemos a Bíblia com todos os seus estilos linguísticos, nós somos espiritualizantes ou alegorizadores, que na verdade a Bíblia tem que ser lida literal. Ok, então quando lá Jesus falar, se o teu olho te faz pecar, arranque-o, vá fundo. Não é? A Bíblia é um livro que precisa ser respeitado na sua forma de escrita, e é assim que nós entendemos. E o que nós temos então acontecendo hoje, e está nos noticiários, né, nos jornais, esse apoio da Igreja Evangélica Brasileira a esse movimento é um apoio fundamentado numa teologia que não é a nossa. Para nós, a Jerusalém eterna não é a Jerusalém física que está lá em Israel agora, é uma nova Jerusalém, ela é uma Jerusalém espiritual, ela é outra, ela não é aquela física, terrena, e é disso que o texto que nós acabamos de ler está falando. O texto que nós acabamos de ler nessa manhã, ele está nessa epístola de Paulo aos Efésios, e essa é uma epístola muito especial, como todas as outras, mas Paulo tem um carinho por essa igreja, porque ele morou lá por alguns anos, depois ele encontrou com os presbíteros dessa igreja. No capítulo 1, ele vai falar que aqueles que estão reunidos ali são santos e fiéis, pessoas escolhidas, predestinadas para o louvor da glória do Senhor, para exaltarem ao nome do Senhor. A nossa salvação, não o fim da nossa salvação, não é o nosso próprio benefício apenas. Nós fomos salvos para glorificar a Deus. Ele vai repetir isso também no capítulo 1, versos 13 e 14, dizendo que fomos selados com o Espírito Santo até o resgate da sua propriedade, em o louvor da sua glória, ou seja, o Espírito Santo nos selou para sermos salvos também para a glória do Senhor. E aí ele começa o capítulo 2 falando que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e ele vai falar no versículo 6 do capítulo 2, que a vida que nós recebemos, ela só foi possível por causa da obra de Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo, nós nos assentaremos nos lugares celestiais. E aí, ainda já no capítulo 2 de Efésios, eu sugiro a leitura de toda essa epístola em casa, durante a semana. Você vai perceber que Paulo argumentando que essa salvação que nós recebemos em Cristo, ela é tanto para judeus quanto para gregos. Não tem como você entender o capítulo 3 sem perceber esse pano de fundo. A salvação é tanto para judeus como para gentios. Se você tem uma descendência, né, judaica, a salvação é para você. Mas se você não é judeu, a salvação é igualmente para você. E aí Paulo começa no capítulo 3, versículo 1, dizendo que por causa desse evangelho que ele pregou, por amor a Cristo e por amor à igreja gentílica, a igreja que não era judaica, Paulo se tornou prisioneiro de Cristo. É claro, se Paulo prega o evangelho só entre o povo judeu, o risco dele se tornar um prisioneiro era menor, porque quando ele se torna chamado por Deus, o apóstolo dos gentios, ele expande o seu ministério por todo o Império Romano, e ele se torna então uma presa mais fácil, e Paulo não se preocupa com isso, e a Bíblia vai nos ensinar, Atos 21, a partir do versículo 17, que Paulo pregava tanto para judeus quanto para gentios, e isso o tornou mais exposto. Mas ele fala no verso 3 que ele tinha uma grande revelação, ele tinha um mistério de Deus para anunciar. Que mistério de Deus é esse? Ele era um fariseu radical. Todos nós sabemos da conversão de Paulo. Paulo era alguém que odiava os cristãos, porque eles acreditavam, ou ele acreditava que Jesus não era o Messias. Então ele era um perseguidor da igreja. E quando ele encontra com Jesus, Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento ele se torna um seguidor do Senhor Jesus, e ele abandona todo aquele farisaísmo radical dele, e ele começa a anunciar as boas novas do Evangelho. E o verso 3 e o verso 4, esses versos vão nos dizer que
o mistério de Deus é revelado para Paulo, surge uma pergunta: que mistério é esse? E aí nós, ao lermos esses 2 versículos que fazem parte do contexto, eles dizem o seguinte: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O que Paulo está dizendo é que tem uma informação misteriosa que não foi dita pelos profetas do Antigo Testamento. Essa revelação ela foi guardada para os apóstolos e para os profetas, apóstolos e profetas daquele momento, e que agora ele estava revelando esse mistério. Esse mistério é um mistério do próprio Cristo. E qual é o mistério? O versículo de número 6 vai nos falar sobre ele, a saber, que os gentios são corredeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do... Qual é o mistério? O mistério é: não há mais diferença entre judeu e gentil. É como se nós imaginássemos que toda a revelação de Deus estivesse concentrada no povo judeu no Antigo Testamento. O povo judeu era o recipiente, o povo judeu mesmo, Israel, era o recipiente único e exclusivo de Deus para revelar o seu amor tanto para Israel como para todas as nações. Você vai perceber claramente no Antigo Testamento o convite de Deus para que os outros povos creiam no Deus de Israel. Mas as pessoas tinham que se deslocar até Israel, ou ter sinagogas nas suas cidades, mas estava concentrado no país físico. O mistério do qual o apóstolo Paulo está falando é que no Evangelho, após a ressurreição e ascensão de Cristo, existe um derramamento do Espírito Santo, e agora a mensagem do Evangelho, agora a salvação não está restrita a um povo, mas ela se transborda e se espalha por toda a terra. Nós acabamos de cantar isso aqui, 2 cânticos, o primeiro, de todas as tribos, povos e raças. Ou seja, não é mais um povo específico. Ou será que Deus tem 2 povos? Às vezes, e dependendo da teologia, nos dá a impressão que Deus tem 2 povos. Deus ainda tem o povo judeu, e Deus agora tem os cristãos gentios. Não, mas nós também cantamos, não sei se você prestou atenção, no que você acabou de cantar no último canto, que há um só rebanho. Então não pode mais diferenciar. E aí, esse é o mistério, o qual o apóstolo Paulo vai falar aqui no texto que nós acabamos de ler. Hendrickson, ele nos orienta sobre esse tema, dizendo que os profetas não deixaram evidência da conexão entre as vindas do Messias, da vinda do Messias. Você vai ter muito no Antigo Testamento falando sobre a vida do Messias. Você vai ter no Antigo Testamento os profetas falando sobre o derramamento do Espírito, mas você não tem ali, de maneira muito clara, falando sobre a abolição da velha teocracia da nação de Israel e o estabelecimento de um novo organismo no qual gentios e judeus seriam postos num plano de perfeita igualdade. Não há privilégio para nenhum dos 2 grupos. Não há privilégio para nenhum dos 2 grupos. O apóstolo Paulo vai argumentar isso mais adiante, nós veremos. E Paulo então diz que esse povo, diz que ele foi constituído ministro desse maravilhoso evangelho, conforme a graça e segundo a força operante do seu poder. Aí nós chegamos no texto que lemos hoje pela manhã, quando no verso 8 o apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos. Quando Paulo fala a mim, o menor de todos os santos, não nos dá a impressão de que ele está querendo ser humilde. Você já viu uma pessoa que quer ser humilde? Mas ele não está querendo ser humilde, ele de fato é humilde. Por que ele de fato é humilde? Porque o apóstolo Paulo, ele sabe do seu passado. Ele sabe que ele já foi alguém que perseguiu cristãos. Ele sabe que ele foi alguém que odiava os cristãos. E ele sabe que ele só foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e é por isso que ele pertence a esse povo, porque havia no coração dele uma indisposição muito grande para com a igreja. Então ele não consegue se considerar alguém importante no processo. Ele diz: eu sou o menor,
Eu sou o menor porque eu odiava a igreja. E, ao mesmo tempo, quando ele diz que ele é o menor dos santos, ele está enaltecendo, e o próprio versículo nos mostra isso, a graça que foi lhe dada de pregar o evangelho aos gentios, sobre as insondáveis riquezas. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 9, ele também vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos, dando exatamente essa ideia. E ele então é convidado para pregar essa graça, a graça do amor de Deus, o amor gratuito. Deus te ama graciosamente. Sabe o que isso significa? Que você pode odiar a igreja, você pode odiar o evangelho, você pode odiar Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, todo esse ódio, toda essa indisposição, todo esse sentimento contra Deus e tudo que é de Deus vai embora. Foi isso que aconteceu com Paulo. Isso é graça, é de graça. O amor de Deus é gratuito a todos aqueles que o buscam com sinceridade de coração. E Paulo vai dizer então que é uma honra para ele participar deste momento misterioso. Imagina, gente, uma notícia que foi guardada dos profetas antigos, e agora Deus usa os apóstolos para revelar a respeito desse transbordamento do povo de Deus, nascendo daí a igreja. Verso 9, Paulo vai dizer que ele foi chamado para manifestar a dispensação desse mistério, ou seja, ele foi chamado como apóstolo, junto com os outros, para espalhar a respeito desse grande mistério de que o amor do Senhor agora não está restrito a um povo geográfico, mas esse amor de Deus transborda por toda a terra, e ele fala que isso foi oculto, e está sendo revelado, e Paulo é um instrumento desse processo, e ele se sente honrado por isso, e ele então esclarece que isso deve ser revelado tanto a judeus como a gentios de maneira equivalente, esse mistério oculto e guardado por Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, agora é informado às pessoas por meio dos apóstolos. E aí o verso 10 vai nos dizer assim: para quê? Pela igreja. A soma de cristãos convertidos, cristãos judeus convertidos, né? Óbvio. Judeus que se convertem a Jesus Cristo e gentios que se convertem a Jesus Cristo, a soma desses dois elementos vai fazer nascer um terceiro elemento. Qual o nome? Igreja. Igreja. Olha o que Paulo diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja, ela não existe para si mesma. A igreja presbiteriana da Gávea, somada a todas as outras igrejas, não só presbiterianas, mas outras denominações também, que amam a Jesus, que seguem a Jesus como Senhor e Salvador, essas igrejas não são formadas para si mesmas. Elas são igrejas para que, através delas, olha o que diz o texto, pela igreja, através da igreja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A palavra multiforme é uma palavra no grego que nos dá a ideia de diferentes cores, a ideia, usado até para o arco-íris mesmo, a ideia de diferentes cores. A igreja foi dada a missão de tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a nós foi revelado um pouco mais da sabedoria de Deus, e o texto então nos chama a atenção para o fato de que essa multiforme sabedoria de Deus, que antes era misteriosa aos homens, sim, mas não só aos homens, o texto vai nos dizer que isso era um mistério também para os principados e potestades. Olha que maravilha, tem informações que Deus revela à igreja que os anjos ficam sabendo depois. É disso que o versículo está falando. Alguns comentaristas vão discutir se principados e potestades aqui se refere a anjos bons ou anjos maus, né? Porque as expressões principados e potestades são neutras, então pode significar tanto estar se tratando de anjos bons, como estar se tratando de anjos maus.
Por exemplo, se você vai lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, aqui na mesma epístola, no final vai dizer: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o contexto vai nos ajudar a entender se principados e potestades está se referindo a anjos bons ou a anjos maus. O que acontece com o texto do capítulo 3 que nós lemos, quando fala que a multiforme sabedoria de Deus foi revelada aos principados e potestades através da igreja, através dos apóstolos e da igreja que nasce ali? Os comentaristas vão dizer que o contexto precisa explicar o texto. E Calvino, Bavinck, Hendrickson, Lenski, eles afirmam que, pelo contexto, nós temos aqui principados e potestades se referindo a anjos. Ou seja, era uma informação que nem mesmo os anjos tinham. Irmãos, que informação é essa? O mistério. Que mistério é esse? Que judeus e gentios se equivalem na salvação em Cristo Jesus. Ambos precisam da salvação da mesma forma. O evangelho agora é para todos os povos. Esse mistério era um mistério que também estava escondido dos anjos. Outros teólogos vão dizer que pode se referir aqui a anjos bons e anjos maus. O importante, meus irmãos, é nós sabermos que Deus revela para sua igreja o seu conhecimento de maneira mais ampla do que foi revelado no passado. E então, esses anjos bons, agora eles podem glorificar e se regozijarem nessa nova revelação, nessa nova dispensação, quando agora o Evangelho pode ser acessado por todos em toda a terra. Quais são outros fundamentos bíblicos que podem trazer luz ou clarear para nós esse pensamento do apóstolo Paulo? Romanos 11:11, o apóstolo diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Está se referindo a Israel. Depois vocês podem ler lá o contexto. De modo nenhum. Israel tropeçou não foi só para que caísse, mas pela sua transgressão, pela transgressão de Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Olha que impressionante. Quando Deus diz para Israel: agora não são só vocês, agora são todas as tribos, povos e raças. Isso gera ciúmes na nação de Israel. Pedro teve muita resistência para entender isso. Vocês se lembram do lençol que teve que aparecer para Pedro? Para que Pedro entendesse que o evangelho agora era para todos e de maneira equivalente. Foi muito difícil, porque eles queriam guardar para eles. Não, quem quiser que venha atrás de nós. E Deus está dizendo: não, eu vou espalhar para o mundo inteiro. Romanos, no próprio capítulo 11, verso 31, diz: assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Olha só, assim como Israel alcançou misericórdia, agora os outros povos vão alcançar de maneira equivalente. Capítulo 3 de Romanos, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: que se conclui? Temos nós, os judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Romanos 11:33, Paulo vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Meus irmãos, Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo, quer seja ele judeu, quer seja ele brasileiro, argentino, australiano, esse povo está espalhado por toda a terra. E agora, Paulo vai argumentar o que une esse povo. Não é mais uma nacionalidade, não é mais uma cidade geográfica, não é mais um templo em Jerusalém, terreno. O que une esse povo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O eterno propósito estabelecido está sustentado sobre uma única rocha. Quem é a rocha?
Jesus Cristo. O plano eterno não pode sofrer mudanças. Eis a nossa segurança. É através de Cristo que a sabedoria de Deus se manifesta e a salvação se espalha até os confins da terra. E Paulo se sente honrado de proclamar essa verdade, a verdade de que a reconciliação do homem para com Deus se dá por meio de Jesus Cristo. Verso 12, pelo qual nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Versículo 12, o apóstolo Paulo começa a pastorear aquela igreja. Ele começa falando ali no verso 8 sobre esse mistério que foi revelado. Agora ele está dizendo, esse mistério, essa palavra que nos coloca iguais uns aos outros diante de Deus, tanto como pecadores, como pessoas que podem ter acesso à salvação, esse mistério revelado a nós, ele precisa gerar em nosso coração ousadia, confiança, mediante a fé em Cristo Jesus. A nossa reconciliação com Cristo acontece pela fé. Pela fé, judeus e gentios têm acesso livre ao Pai. A fé precisa produzir o quê? Confiança. E a confiança precisa produzir ousadia. E aí o apóstolo Paulo então termina com uma recomendação pastoral. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo termina dizendo assim: não se preocupem porque eu estou sofrendo pelo Evangelho. Porque o que estava acontecendo as pessoas estavam olhando para Paulo, um grande exemplo de toda a igreja gentílica, e vendo quanto esse homem sofria pelo Evangelho. Paulo vivia preso, Paulo levou surra, apanhou por causa do Evangelho, Paulo sofreu naufrágio por causa do Evangelho. E aí quando você vê alguém que está mergulhado no Evangelho, sofrendo tanto, qual a reação que a gente pode ter? Eu vou tomar outro caminho. Eu não quero esse caminho para mim. Esse caminho é muito complicado, seguir a Jesus é muito complicado, dá muita dor de cabeça. Eu tenho que dizer muitos nãos, eu tenho que me submeter a muita coisa que me é difícil. Aí Paulo diz assim: nós não podemos tirar o olho do grande mistério que foi revelado para a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Hoje, quer você more na cidade de Éfeso, quer você more na cidade do Rio de Janeiro, quer você more em qualquer outra cidade do mundo, você pode se tornar igualmente povo de Deus. É esse mistério que nós proclamamos. Por isso, eu quero que vocês não desfaleçam ao olharem para as minhas tribulações. Pelo contrário, pois nisso está a vossa glória. O que Paulo está dizendo eu sofro para proclamar um mistério que me dá muita honra e muita alegria. E o que isso tem a ver com a igreja presbiteriana da Gávea? Isso tem tudo a ver com a nossa igreja. A igreja presbiteriana da Gávea, ela continua como igreja do Senhor Jesus, assim como tantas outras, proclamando a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria que diz que você não precisa ter um determinado tipo de descendência, uma sabedoria que diz que qualquer pessoa, independente de qualquer situação, ela pode se achegar diante de Jesus e ser reconhecido como filho de Deus, e ser reconhecido como irmão na fé. E é isso que Paulo vai ensinar aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, quando ele escreve: Dessarte, não pode haver mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem nada que te faz melhor, não tem nada que me faz melhor. Todos nós somos iguais diante de Deus, igualmente pecadores, igualmente salvos pela graça de Cristo. Não tem nada que nos coloca acima, independente de qualquer coisa. Todos nós carecemos da mesma ação de Deus sobre a nossa vida. Outra lição que a gente tira desse texto: cuidado com a sua interpretação bíblica. Se você não respeitar o texto bíblico, não tiver bom senso na interpretação do texto bíblico, você vai se complicar. Se você abraçar
uma interpretação literal da Bíblia, você vai ter que abraçar de Gênesis a Apocalipse, e aí você vai ter muita dificuldade para explicar um monte de coisa. Respeite o texto. Salmos são poesias, leia como poesias. Leia como poesias. Não tem como você ler Salmos de maneira literal. Apocalipse é um livro que, se você for ler literalmente, você vai ter um monte de problema. E essa é a tentativa desses teólogos dispensacionalistas, quando eles querem fazer de Jerusalém, a Jerusalém física, a Jerusalém celestial. O que vai mudar na nossa espiritualidade, na nossa relação com Cristo, se a capital de Israel é em Tel Aviv ou em Jerusalém? Talvez alguns estão angustiados com essa fala, mas não vai mudar nada, porque a nova Jerusalém é outra, ela descerá dos céus, é uma nova terra, novos céus e nova, não é difícil de entender, novos céus e nova terra, tudo será novo, tudo será novo. A igreja é um projeto eterno de Deus, para o mundo, porque Deus amou ao mundo. Pela graça, a igreja experimenta as insondáveis riquezas de Cristo. Deus revelou a sua insondável e misteriosa sabedoria através de Cristo. Cristo é o centro da igreja. Essa igreja torna a multiforme sabedoria de Deus conhecida aos homens e aos anjos. O plano eterno de Deus não pode sofrer variações. A nossa fé precisa nos fortalecer, precisa produzir confiança. E que a nossa confiança se fortaleça e produza ousadia para proclamarmos a verdade de Deus conforme ela está disposta na sua palavra. E que o Espírito Santo nos capacite nessa missão da igreja, de anunciar a multiforme sabedoria de Deus a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os povos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, um só povo, um só rebanho, um só pastor, uma só igreja. É verdade que Israel teve toda a sua importância, foi o seu povo escolhido, até a chegada do Messias, até o ministério de Jesus, até a ascensão de Jesus. Mas o próprio Jesus, ele diz que esse evangelho deve ser pregado igualmente em toda a terra, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O derramamento do Espírito Santo, Deus deixou claro que esse evangelho precisa se espalhar por todas as nações de maneira igual. E aprendemos aqui, Deus, através do texto do apóstolo Paulo, que o Senhor deixa essa missão para a igreja. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos continuar revelando o grande mistério de Deus, a multiforme sabedoria do Senhor, a todos aqueles que ainda não tiveram acesso a essa graça maravilhosa, que transforma um fariseu radical como Paulo em um servo temente e seguidor do Senhor Jesus Cristo. Que esse mistério continue sendo proclamado através da igreja do Senhor, Pai. Que nós sejamos ousados nessa proclamação, firmes nessa proclamação. Para isso, Deus, é preciso que o Senhor aumente a nossa fé e que o Teu Santo Espírito nos capacite para isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.